Fala, decodificadores! Hoje vamos decodificar a história de Mateus. Em The Chosen, vemos um jovem deslocado e genial com números, mas a história real é muito mais pesada. Levi não era só diferente. Ele era um traidor oficial da nação. Um judeu cobrando impostos para Roma, enriquecendo com o sangue do seu povo. Ele era o homem mais odiado de Cafarnaum. Vamos mergulhar, na verdade, por trás do discípulo que largou tudo por um chamado. A função de publicano era desprezível. Roma leiloava o direito de cobrar taxas. Quem pagasse mais adiantado levava o cargo. Para recuperar o dinheiro e lucrar, o publicano extorquia a população. Mateus cobrava pedágio sobre peixes e mercadorias. Cada moeda na bolsa dele representava a fome de uma família judia. Por isso, a Mishnah dizia que era lícito mentir para um publicano, pois eles eram vistos como ladrões ou assassinos. A rejeição era total. Mateus era excomungado da sinagoga. Ele não podia ser testemunha em tribunal, pois sua palavra não valia nada. Ele era proibido de trocar dinheiro ou dar esmolas, pois seu dinheiro era considerado sujo. Em The Chosen, vemos ele jantando sozinho, e isso é historicamente preciso. A riqueza trouxe conforto, mas a solidão era o único companheiro leal de um cobrador. Ele tinha ouro, mas não tinha paz. Por que alguém escolheria essa vida? Talvez pela segurança financeira em tempos de crise, ou como sugere a série, por uma inaptidão social que o fez buscar refúgio na lógica fria dos números. Para Mateus, a matemática não mentia e não traía. As pessoas eram cruéis, os números eram seguros. Ele construiu uma fortaleza de riqueza ao seu redor, mas essa fortaleza virou sua prisão. Ele tinha tudo que o dinheiro comprava, menos uma vida. A proteção dele vinha de Roma. Na série, vemos o centurião Gaius protegendo a cabine. Historicamente, isso era real. Sem a guarda romana, os zelotes, rebeldes judeus, teriam cortado a garganta de Mateus. Ele vivia sob a sombra das águias romanas, o que aumentava o ódio dos seus irmãos. Cada vez que ele andava na rua, escoltado por soldados gentios, confirmava sua aliança com o opressor e sua sentença de morte espiritual. Cafarnaum era um centro comercial vibrante. A cabine de Mateus ficava estrategicamente na estrada principal ou perto do porto, onde pescadores como Pedro traziam a pesca. A tensão entre eles não era apenas religiosa, era econômica. Pedro trabalhava a noite toda para ver metade do lucro confiscado por Levi. O olhar de desprezo que Pedro lançava a Mateus não era ficção, era a raiva de um trabalhador vendo o explorador prosperar. Para os fariseus, Mateus era a definição de imundo. Tocar nele exigiria um ritual de purificação. Comer com ele era impensável, ele era classificado junto com as prostitutas. A religião da época dizia: afaste-se para ser santo. Mateus sabia que, para Deus, ele era um caso perdido. Ele devia ver os rolos da Torá de longe e pensar que as promessas de Abraão não se aplicavam mais a ele. Ele vendeu sua primogenitura por taxas. Mas então, algo inédito acontece. Um novo rabino chega à cidade, Jesus de Nazaré. Ele não era como os outros mestres que desviavam o caminho para não passar perto da coletoria. Jesus andava direto para os lugares onde a doença estava. Em The Chosen, vemos Jesus curando o paralítico e perdoando pecados, o que chocou a cidade. Mateus ouviu os rumores. Um homem com autoridade sobre o pecado? Para um lógico, isso era uma equação sem solução. O dia do chamado começou comum. Mateus estava na alfândega contando moedas. De repente, uma sombra cai sobre sua mesa. Ele levanta os olhos, esperando outro pescador irritado. Mas encontra um olhar que nunca viu antes. Não havia ódio, não havia nojo, não havia cobiça. Havia apenas um reconhecimento profundo, como se aquele estranho o conhecesse desde o ventre. Aquele olhar desarmou a defesa que ele construiu por anos. A Bíblia é econômica, mas profunda.
Mateus 9:9 diz: Viu um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. Em grego, akoloutei moi. Era um comando militar e um convite de amor. Jesus não pediu o currículo dele. Jesus não pediu para ele devolver o dinheiro primeiro. Jesus o chamou no estado em que ele estava. Aquele segue-me foi a primeira vez em anos que alguém queria a companhia de Levi e não o dinheiro dele. A decisão de Mateus foi instantânea. A Bíblia diz em Lucas 5:28, e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Deixar a coletoria não era pedir demissão. Era um crime contra Roma abandonar o posto e um suicídio financeiro. Ele deixou a proteção imperial, a renda garantida e o status. Naquele momento, ele trocou a segurança da riqueza pela insegurança de seguir um rabino itinerante. Ele sabia que não poderia servir a dois senhores. O impacto financeiro foi brutal. Mateus provavelmente era o homem mais rico entre os 12. Pedro tinha barcos, mas Mateus lidava com dinheiro vivo da rota comercial. Ao se levantar, ele deixou a mesa da ganância para sentar-se à mesa da graça. A Bíblia nos mostra que a contabilidade da vida dele mudou ali. O lucro virou perda e a perda virou lucro. Foi o investimento de maior risco e maior retorno da história da igreja. A primeira coisa que Mateus fez como discípulo foi dar uma festa. Fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Isso chocou a cidade. Um publicano dando uma festa para um profeta? Quem eram os convidados? A Bíblia diz: uma grande multidão de publicanos e outros. Mateus convidou a única roda social que ele tinha, a escória. Prostitutas, ladrões e cobradores. A casa dele se tornou o primeiro hospital de almas do Novo Testamento. Imagine a cena. Jesus, o Santo de Deus, reclinado à mesa, costume da época, ao lado de gente que a religião considerava lixo. Ele comia no mesmo prato. Para um judeu ortodoxo, compartilhar refeição era um ato de aliança profunda. Jesus não estava apenas comendo, ele estava validando aquelas pessoas como seres humanos dignos. A Bíblia nos mostra que a alegria naquela casa contrastava com a rigidez fria das ruas lá fora. Mas fora da casa, o clima era de guerra. Os fariseus e escribas não entraram. Eles ficaram na porta, espiando. Entrar na casa de um publicano os tornaria impuros. Eles murmuravam contra os discípulos: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? A pergunta revelava o coração deles. Achavam que santidade significava separação, isolamento, enquanto Jesus mostrava que santidade significava penetração, ir onde a treva está. Eles não tiveram coragem de perguntar para Jesus, então atacaram os discípulos. É a tática do acusador, minar a confiança dos seguidores. O vosso mestre come com essa gente? Mas Jesus, ouvindo a discussão, interveio com uma das frases mais poderosas que a Bíblia registra. Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ele definiu sua missão em uma frase médica. Ele não veio para os que se acham perfeitos. A analogia do médico foi genial. Um médico não se contamina ao tocar na ferida, ele leva a cura. Jesus estava dizendo: eu sou a saúde, eles são a doença. A minha saúde é mais contagiosa do que o pecado deles. Ele desconstruiu a teologia da pureza dos fariseus. Eles fugiam dos pecadores para não se sujar. Jesus corria para os pecadores para limpá-los. A casa de Mateus foi o centro cirúrgico da graça naquela noite inesquecível. E ele completou com uma citação de Oséias: ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Ele mandou os teólogos voltarem para a escola bíblica. Eles sabiam a letra da lei, mas não o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus prefere um ato de amor real a um cordeiro morto no altar. Jesus estava declarando que o sistema de rituais vazios estava sendo substituído pelo reino do coração e da verdade.
porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Essa frase foi o alvará de soltura de Mateus. Ele, que passou a vida sendo chamado de traidor e imundo, agora era chamado de pecador convidado. A identidade dele mudou ali. De Levi, o nome que ele envergonhou, para Mateus, que significa dom de Deus. O pária se tornou o presente de Deus para a igreja, o homem que registraria o Sermão da Montanha. O banquete acabou, mas a revolução começou. Mateus pegou sua pena e tinta, as mesmas ferramentas que usava para roubar o povo, e as consagrou para escrever a história do Messias. Ele usou sua habilidade de contador para provar aos judeus, através da genealogia, que Jesus era o rei. O homem que contava impostos passou o resto da vida contando milagres. A caneta que servia a Roma agora servia ao reino dos céus. Imagine o clima no acampamento. Jesus colocou juntos um zelote, terrorista anti-Roma, e um publicano, colaborador de Roma. A Bíblia lista os 12 em Mateus 10, e ver Simão, o zelote, e Mateus, o publicano, na mesma lista, é um milagre maior que abrir o Mar Vermelho. Simão foi treinado para eliminar gente como Mateus, enquanto dormia. Agora, eles tinham que dividir o pão e dormir lado a lado. Era uma bomba relógio política prestes a explodir. E Pedro, o pescador que foi explorado por anos, a Bíblia nos diz que Pedro precisou pescar para pagar o imposto do templo. Ele conhecia o peso da extorsão. Ter Mateus no grupo era um teste diário de amar os inimigos. Talvez por isso Pedro tenha perguntado: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Ele olhava para Mateus e via a dívida impagável do passado. A convivência forçada era a escola prática do perdão. Jesus fez isso de propósito. Ele não escolheu pessoas compatíveis. Escolheu inimigos naturais para provar que o Evangelho quebra barreiras. Se um zelote e um publicano podem lavar os pés um do outro, então há esperança para o mundo. A união deles não era baseada em afinidade, mas na cruz. Decodificando isso, a igreja não é um clube de amigos iguais, é uma família de ex-inimigos reconciliados. O milagre não era só a cura, era a unidade. Enquanto os outros sabiam remendar redes, Mateus sabia taquigrafia e grego. Ele era o escriba do grupo. Em The Chosen, ele anda com uma tabuleta e, historicamente, isso faz sentido. Alguém precisava registrar os discursos longos. Deus não desperdiça talentos. Ele usou a habilidade burocrática de Mateus para organizar a teologia que alimenta a igreja há 2 milênios. A caneta dele se tornou sua espada na batalha pela verdade. Pense no Sermão da Montanha. 3 capítulos ininterruptos de sabedoria. Quem anotou isso? A tradição aponta para Mateus. Enquanto a multidão ficava maravilhada com a autoridade de Jesus, Mateus estava lá, freneticamente registrando cada bem-aventurados. Ele sabia que aquelas palavras valiam mais que todo o ouro que ele já tinha contado na mesa da coletoria. Ele estava contabilizando o tesouro do céu em tempo real. Aqui a Bíblia vai dizer algo irônico. Mateus registra: bem-aventurados os pobres de espírito. Quem escreveu isso? O homem que era rico e arrogante, mas que se tornou pobre para seguir a Cristo. Ele entendeu que sua conta bancária estava cheia, mas seu espírito estava falido. Ao escrever essa frase, Mateus estava assinando sua própria confissão de dependência total. Ele era o pobre de espírito que finalmente achou o reino. O Evangelho de Mateus é o mais estruturado. Ele agrupa milagres e parábolas em blocos lógicos. É a mente de um contador organizando o ativo e passivo do reino. Ele queria provar aos judeus que Jesus era o Messias legal. Ele começa com a genealogia, livro da geração de Jesus Cristo. Para um judeu, a linhagem era o documento oficial. Mateus apresentou a certidão de nascimento do rei para que ninguém tivesse dúvida.
Um detalhe fascinante: Mateus é o único que usa a expressão reino dos céus 32 vezes. Os outros dizem reino de Deus. Por quê? Como ele escrevia para judeus, ele respeitava o costume de não pronunciar o nome sagrado. Ele manteve a sensibilidade cultural do seu povo. Mesmo tendo sido um traidor, ele amava a nação e queria desesperadamente que eles reconhecessem o rei. Seu livro foi uma carta de amor a Israel. A transformação foi completa. O homem que cobrava juros abusivos agora escrevia sobre dar a quem te pede. A Bíblia nos mostra que a graça não apenas perdoa o passado, ela reescreve o futuro. Mateus não precisou deixar de ser inteligente. Ele submeteu seu intelecto ao Espírito. Ele trocou o livro Caixa de Roma pelo livro da vida. Sua ganância foi substituída por uma generosidade que ecoa na eternidade. A tradição diz que Mateus morreu como mártir na Etiópia, atravessado por uma espada enquanto orava. O homem que viveu atrás de uma mesa protegida por soldados romanos terminou sua vida na linha de frente, sem proteção humana, mas coberto pela glória de Deus. Ele deixou tudo para seguir a Jesus e, no final, ganhou uma coroa que nem todo o tesouro de César poderia comprar. Ele calculou o custo e valeu a pena. Uma coisa curiosa que a Bíblia nos mostra é que Mateus, o ex-cobrador, é quem mais registra parábolas sobre dinheiro. Em Mateus 13, ele escreve sobre o tesouro escondido. Ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Vende tudo o que tem e compra aquele campo. Isso é autobiográfico. Mateus sabia o que era vender tudo, carreira, status, para ganhar algo que ninguém via valor. Ele era o homem que comprou o campo. Logo em seguida, ele fala da pérola de grande valor, um negociante que busca pérolas formosas. Mateus tinha olho para a qualidade. Passou a vida avaliando mercadorias na alfândega, mas quando encontrou Jesus, a pérola, percebeu que as moedas de Roma eram bijuterias baratas. Decodificando isso, Mateus ensina que o Evangelho não é um sacrifício, é um negócio inteligente. Você troca o que não pode manter para ganhar o que não pode perder. Só Mateus registra a parábola dos trabalhadores da vinha. Aqueles que chegaram na última hora ganharam o mesmo salário de quem trabalhou o dia todo. Isso devia irritar Pedro, que trabalhou desde o início. Mas para Mateus, que chegou tarde no reino e com um passado sujo, essa parábola era puro conforto. A Bíblia nos diz aqui que a graça de Deus não segue a lógica da contabilidade humana. O pagamento não é por mérito, é por bondade do patrão. Mas a parábola mais difícil para Mateus deve ter sido a do credor incompassivo. Mateus 18. Um rei perdoa uma dívida milionária a um servo, mas esse servo sai e esgana um colega que lhe devia uns trocados. Mateus viveu esganando gente por impostos. Ao escrever isso, ele deve ter tremido. Ele sabia que tinha sido perdoado de uma dívida impagável por Jesus. A mensagem era clara: quem foi perdoado por Deus não tem o direito de cobrar o irmão. O tempo passou e a sombra da cruz cresceu. Mateus, com seu olhar treinado para transações, começou a notar algo estranho nas contas. Judas Iscariotes, o tesoureiro. A Bíblia diz que Judas era ladrão e tirava o que se lançava na bolsa. Mateus, que conhecia todos os truques de desvio de dinheiro, provavelmente suspeitava, mas Jesus nunca expôs Judas. Mateus viu a paciência de Jesus com um traidor em tempo real, dia após dia, sem intervir. Então veio o choque. Mateus 26:15 registra a negociação fria. Que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Mateus sabia o valor de mercado daquilo. Êxodo 21:32 diz que 30 siclos era o preço de um escravo morto por um boi. Para os sacerdotes, Jesus valia o preço de um escravo morto. Para Judas, valia um terreno. Para Mateus, Jesus valia mais que a própria vida. O contraste era absoluto.
A ironia era brutal. Mateus, o pecador, deixou o dinheiro para seguir a Jesus. Judas, o apóstolo, deixou Jesus para seguir o dinheiro. Os caminhos se cruzaram em direções opostas. Mateus registrou isso com dor. Ele viu que estar perto de Jesus não garante salvação se o coração ainda ama a prata. A traição de Judas foi o oposto exato da conversão de Mateus. Um jogou fora a riqueza pela salvação. O outro jogou fora a salvação pela riqueza. Na última ceia, Mateus sentou-se à mesa. Ele deve ter lembrado do banquete em sua própria casa anos antes. Jesus disse: "Um de vós me há de trair." Mateus perguntou: "Porventura sou eu, Senhor?" Ele não confiava na própria carne. Ele sabia do que um homem é capaz por dinheiro, mas a resposta foi para Judas. Mateus viu o momento em que Judas saiu para a noite. A contabilidade final estava sendo fechada e o saldo seria de sangue. Mateus relata um detalhe exclusivo sobre o fim de Judas. Ele diz que Judas, trazendo as 30 moedas, atirou-as no templo. Mateus, o perito em dinheiro, sabia que aquelas moedas queimavam a mão. Ele escreve que os sacerdotes não podiam colocar o dinheiro no cofre sagrado porque era preço de sangue. Compraram o campo do oleiro. Mateus notou a ironia final. O dinheiro da traição acabou comprando um cemitério para forasteiros. Enquanto Jesus ia para o Getsêmani, Mateus foi junto. Mas a coragem que ele teve para deixar a coletoria falhou na hora da espada. Mateus escreve: "Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram." Ele se inclui nisso. O homem que escreveu o Sermão da Montanha correu para salvar a própria pele. A caneta caiu no chão. A vergonha cobriu o rosto dele. Ele precisaria de uma nova dose daquela misericórdia que ouviu no dia em que foi chamado. Mateus, talvez escondido na multidão ou ouvindo relatos depois, registrou o momento em que o sol se apagou. Do meio-dia às 3 da tarde, trevas cobriram a terra. Para um homem de lógica, aquele eclipse sobrenatural era o céu gritando. Ele viu o Cordeiro de Deus pendurado, pagando uma dívida que nenhuma quantia de ouro romano poderia quitar. O contador viu o balanço final do pecado sendo pago com sangue divino na cruz. A Bíblia nos diz, em Mateus 27:51, que na morte de Jesus, o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo e tremeu a terra. Mateus sabia o que aquele véu significava, a separação entre Deus e o homem. Ver a terra tremer e o véu rasgar foi a prova de que o antigo sistema de sacrifícios tinha acabado. O acesso estava liberado. A contabilidade do templo estava encerrada para sempre pelo sacrifício perfeito. E o detalhe mais chocante que só Mateus registra: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos ressuscitaram. Imagine o caos em Jerusalém. Para Mateus, isso era a prova de que a morte de Jesus quebrou as correntes do Sheol, o mundo dos mortos. Ele, que lidava com taxas de mortalidade, viu a morte ser revertida. O poder daquela cruz não podia ser contido nem pelas sepulturas de pedra. A vida estava vazando para fora. Mateus, que viveu sob a sombra e proteção dos soldados romanos, viu o centurião ao pé da cruz tremer e confessar: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O ex-colaborador de Roma viu o próprio império se dobrar diante do rei dos judeus morto. Aquela confissão de um gentil armado foi a confirmação de que o reino de Jesus não era deste mundo, mas conquistaria o coração até dos opressores. No domingo de manhã, o túmulo estava vazio, mas Mateus nos dá um bastidor sujo que só um ex-publicano notaria: o suborno. A Bíblia diz que os principais sacerdotes deram muito dinheiro aos soldados para mentirem que os discípulos roubaram o corpo. Mateus viu a corrupção religiosa usando o poder do dinheiro para tentar encobrir o maior milagre da história. Ele conhecia bem esse tipo de transação feita nas sombras.
Mas o dinheiro não podia calar a verdade. Jesus apareceu. O homem que Mateus viu ser preso estava de pé no domingo. A Bíblia diz que quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Mateus estava entre os que adoraram. A ressurreição validou cada centavo que ele deixou na mesa da coletoria anos atrás. O investimento dele tinha dado o retorno máximo, a vida eterna. O risco valeu a pena. Jesus marcou um encontro final, um monte na Galileia, de volta à terra onde tudo começou, longe de Jerusalém. Mateus estava lá, não mais como o cobrador odiado, mas como um apóstolo comissionado. Ele devia olhar para o mar da Galileia, onde ficava sua antiga cabine de impostos, e ver o quanto tinha mudado. Ele não cobrava mais dívidas. Ele estava prestes a anunciar o perdão das dívidas para o mundo todo. Jesus aproximou-se e disse: "É-me dado todo o poder no céu e na terra." Mateus entendia de poder e autoridade. Ele serviu a César, o homem que achava que era dono do mundo. Mas agora ele estava diante de alguém que tinha autoridade não só sobre o Império Romano, mas sobre o cosmos, a vida e a morte. A autoridade de Jesus não vinha de legiões armadas, mas de sua vitória sobre a própria sepultura. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Essa ordem soou diferente para Mateus. Ele costumava trabalhar para um império global, Roma, que subjugava nações com impostos. Agora, ele trabalhava para um reino global que libertava nações com a verdade. A missão não era cobrar, mas batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era uma expansão imperial, mas de amor e graça. E a última frase do Evangelho de Mateus é a promessa suprema: "E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Mateus, o homem que começou sua jornada sozinho, isolado e odiado em sua cabine, termina sua história com a garantia de que nunca mais estaria só. O Deus que o chamou, "Segue-me", prometeu seguir com ele até o fim. O pária agora tinha a companhia eterna. Mateus não guardou a história para si. Ele sabia que precisava registrar tudo. A Bíblia não diz quando ele escreveu, mas os estudiosos acreditam que foi um dos primeiros evangelhos feitos sob medida para os judeus. Ele queria provar que o carpinteiro de Nazaré era o rei davídico prometido. O homem que passou anos registrando dívidas de impostos dedicou o resto da vida a registrar a dívida de amor que Deus pagou na cruz. O Evangelho de Mateus é a ponte perfeita entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele cita o Antigo Testamento mais de 60 vezes. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, Mateus costurou a história de Israel com a história de Jesus. Ele mostrou que a cruz não foi um acidente, mas um plano arquitetado desde Gênesis. O ex-publicano se tornou o teólogo que conectou a lei de Moisés à graça de Jesus. Segundo a tradição histórica da Igreja, historiadores como Eusébio, Mateus pregou na Judéia por anos e depois levou a missão para terras distantes, possivelmente a Etiópia ou a Pérsia. O homem que vivia preso numa cabine de 2 metros quadrados viajou milhares de quilômetros a pé para levar a boa nova. Ele não tinha mais a proteção dos soldados romanos. Sua única guarda era o Espírito Santo e a promessa de Jesus. A tradição conta que Mateus morreu como mártir. Enquanto celebrava uma missa ou orava na Etiópia, foi atacado por ordem de um rei local que se opunha ao Evangelho. Dizem que foi morto à espada ou por uma lança nas costas. O homem que viveu de costas para o seu povo, protegido por Roma, morreu de frente para o altar, desprotegido pelos homens, mas acolhido pelos anjos. Ele derramou seu sangue pelo rei que o chamou. A ironia final da vida de Mateus é linda. Ele passou a vida acumulando tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas morreu sem bens materiais, pobre aos olhos do mundo, porém dono de uma riqueza que Roma inteira não podia comprar. Ele seguiu o conselho do seu mestre à risca: ajuntai tesouros no céu.
O túmulo de Mateus é desconhecido, mas seu livro está em quase todas as casas do planeta hoje. A história de Mateus nos ensina que ninguém está longe demais. Se Jesus pôde chamar um traidor da nação, um colaborador do inimigo, alguém que lucrava com a miséria alheia e transformá-lo em um santo apóstolo, ele pode fazer isso com qualquer um. Não existe cancelamento no reino de Deus. Existe arrependimento e transformação. A mesa da graça tem lugar reservado para o pior dos pecadores. Talvez você se sinta como Levi na coletoria, preso a um trabalho que te consome, cercado de bens, mas vazio por dentro, ou julgado pelas pessoas religiosas ao seu redor. Jesus está passando hoje pela sua cabine. Ele não olha para o seu passado, ele olha para o seu potencial. O olhar dele sobre você não é de julgamento, é de convite. A mesma voz que disse, segue-me há 2000 anos, ecoa hoje aí onde você está. O segredo de Mateus foi a resposta imediata. Ele não disse, Senhor, deixa eu arrumar minhas contas primeiro, ou deixa eu me tornar uma pessoa melhor antes de ir. Ele foi como estava. A Bíblia diz que ele levantou-se e o seguiu. A mudança acontece no movimento. Você não melhora para seguir a Jesus, você segue a Jesus para melhorar. A cura acontece no caminho, passo a passo, atrás do Mestre. De Levi, o publicano odiado, para São Mateus, o evangelista amado. Essa é a biografia da graça. Ele trocou uma mesa de impostos por um trono no céu. Jesus prometeu que os 12 se sentariam em 12 tronos. Ele parou de contar moedas para contar almas. Que a história dele te inspire a levantar da sua zona de conforto hoje e seguir aquele que tem palavras de vida eterna. Esse foi o Decodificando a Fé de hoje com a saga de Mateus. Se essa história de transformação tocou você, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Deixe seu like para que essa mensagem chegue a mais leves que precisam ouvir esse chamado. Comenta aqui embaixo qual parte da vida de Mateus mais falou com você. A gente se vê no próximo Mistério Bíblico.